aberta a sessão de julgamento da primeira comissão disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas de Futebol. Antes de iniciar a leitura do edital, cumprimento aos que nos assistem pela TV, pela mídia, aos colegas auditores, doutor Wilkins, doutora Tatiane, doutora Aniclícia, doutor Christian, nossa secretária, doutor Carlos, representante da Procuradoria, doutora Karen, doutor César. Só pela ordem, quem está como dativo hoje? Doutora Karen? Tá ok, doutora. Então, faça registrar a doutora Karen na ata como defensora dativa. E, doutora, a senhora pediu a inversão da pauta para iniciar a sessão pelo futsal. Tendo em vista que é só um processo? É só um processo, né? E a parte está presente? Não está, nenhuma das partes, mas o árbitro está presente. Eu tenho provas digitais para apresentar de uma das partes. Tá ok, doutor. Então, doutora Tatiane, tem algum problema para Vossa Excelência? Então eu vou iniciar a sessão de julgamento da Comissão Disciplinar de Futebol de Salão do Amazonas. Passo a palavra à secretária para a leitura do edital. Edital Citação e Intimação 003-2020. O auditor-presidente da Comissão Disciplinar de Futsal do Amazonas, Dr. Márcio Gueike de Paula Raposo, de acordo com o disposto no artigo 47 do CBJD, faz saber aos que deste edital vier ou dele conhecimento tiverem que os processos abaixo relacionados encontram-se na pauta da sessão de instrução e julgamento que se realizará no dia 2 de março de 2020, com início às 16 horas, em seu plenário, Dr. Alberto dos Santos Pulga Barbosa. Cito a Rua Rio Purus, número 29, Vieira Alves, do bairro Nossa Senhora das Graças, em Manaus, Amazonas. Primeiro processo, número 003-2020, jogo da equipe Verona versus EBSFC Sociedade SC, pelo Campeonato Amazonense de Futebol Série Prata 2020. Denunciados: Mauro Leandro dos Santos, atleta da equipe EBSFC Sociedade SC, em curso no artigo 254-A do CBJD. Rodson Santos Costa, atleta da equipe Verona, em curso no artigo 254-A do CBJD. Auditora relatora, doutora Tatiane Santos. Em caso de ser representado por defensor dativo, por favor entrar em contato antes do dia da sessão com a defensora dativa, doutora Karen Andrade. Obrigado, doutora. Doutora Karen, quais provas que Vossa Excelência tem para produzir? Documental? Eu tenho um vídeo que eu já deixei aqui com o Jonas. Ele vai passar agora. Um vídeo do momento do ocorrido. Não, só quero só identificar as provas que a senhora tem. É esse vídeo e tem algumas fotos. Tá. E tem oitiva? Testemunha, alguma coisa? Não tem testemunha, mas tem como informante o árbitro que foi intimado. Tá. Então eu vou passar a palavra à doutora Tatiane, leitura do relatório, e em seguida vamos para a instrução das provas. Doutora Tatiane, Vossa Excelência tem a palavra para a leitura do vosso relatório. Boa tarde a todos. Então, trata-se do processo 003 de 2020, jogo que ocorreu no dia 10 de fevereiro de 2020, no ginásio René Monteiro, às 20h30, pela fase classificatória do Campeonato Amazonense de Futsal Série Prata. Equipes Verona versus Sociedade SC. Então, a douta Procuradoria ofereceu denúncia contra 2 atletas. Em face do atleta da EPD Sociedade SC, Mauro Leandro dos Santos, e em face do atleta da EPD Verona, Robson Santos Costas. No jogo citado, narra a súmula que o atleta Mauro Leandro dos Santos, jogador de futsal número 13 da EPD EBS Sociedade, recebeu cartão vermelho direto
por desferir uma cotovelada no rosto do adversário, o senhor Robson Santos Costa, da EPD Verona, após o mesmo converter um gol. Com isso, o atleta atingido revidou com uma outra cotovelada. Então, esse é o breve relatório. Obrigado, doutora. Doutora, a procuradora vai produzir as provas. Vossa Excelência, pode recolher, por favor. Entrevista para você, doutor Carlos, Procuradoria. Pela ordem, Excelência, a parte do Rodson, do atleta Rodson, o auxiliar técnico, Josivaldo entrou em contato comigo, informando que o atleta não poderia comparecer porque ele está no interior, atuando em outro time, né, jogando. Então, ele não tinha como estar aqui. Então, o Mauro não entrou em contato comigo, mas ainda assim eu vou estar aqui para fazer a defesa dele. A senhora vai representar ambos, não tem conflito de interesse, nada para a defesa, não vai prejudicar? Acredito que... Não? acredito que vou tentar... Doutora Tatiana, a senhora é relatora, a senhora analisa isso, a senhora vai deferir. Porque eu também vi que ocorreria o conflito de interesse, mas... Então, eu acredito que tem conflito de interesses. né? Então, eu vou atuar pelo Verona, que foi quem entrou em contato comigo. O Rodson, né? Isso, o Rodson. Ok, doutora. Ok, doutor Carlos, uma manifestação sobre do lance do Felipe Melo nesse sábado. Aí isso também, em câmera lenta, parece grave. Aí a foto ampliada parece que... Okay. É só uma jogada. Eu estava conferindo o número do Camisa 13. do 13, né? Que é o do... Do camisa 5, que Isso, é e o o 5. O 13 realmente é o Mauro e o 5 é o Rodson. Rodson. Doutor Wilson, passa para a relatora. Ok, está deferida essa prova, né, doutora? A outra prova é o vídeo, doutora. A senhora tem a palavra para especificar o que a senhora quer demonstrar com o vídeo. Doutora Tatiana. Quem que dá o start para isso? Jonas, por favor, a partir do minuto 43, entre 43 e 44, que é onde ocorre o gol, né, do Verona. A Verona faz um gol, o Rodson pega a bola dentro do gol, porque já estava no final, o Verona estava perdendo. Então, ele queria já dar continuidade na partida, pegou a bola e voltou, só que no que ele pega a bola, ele recebe a cotovelada, né, do Mauro. Ele ainda tenta assim, né? Pode passar rápido, qualquer coisa a gente volta. Entre 43 e 44. Ok. Pode repetir. Eu posso ficar mais perto aqui? Jonas, volta um pouquinho.
Ok, Jonas. Excelência, conseguiu verificar o momento que ele... Então... Então, o Rodson, o Mauro, aplica, encosta e dá aquela cotovelada ali, né? Que é a foto que foi mostrada. Agora, o Rodson, ele recebe a cotovelada e ele ainda deixa um pouco o braço, assim, né? Mas eu acredito que é do contato ali, da jogada. Ele recebe a cotovelada e ainda estica como um reflexo, como, né? Ele não... se você observa o vídeo, ele é menor. Ele não alcança a cotovelada lá, né, no rosto, ele não consegue revidar, retrucar a cotovelada. Então, eu vejo que não houve um fato típico, né, a conduta não tem essa tipificação de se defender, né, foi uma legítima defesa, nem foi porque não, né, ele estica o braço, ele deixa o braço ali, mas não ocorre a cotovelada. Então, dessa forma... o meu pedido é a absolvição do Rodson, por conta da tipificação do crime, né, da infração aqui, né, da infração do jogo. Se não tivesse o vídeo, poderia ficar. Por isso que é muito bacana, né, o vídeo como prova nessas partidas. Porque você vê, o árbitro, são tantas, né, coisas acontecendo. O árbitro está aqui presente, né, mas se você vê, como nós observamos aqui, houve sim a cotovelada da parte do Mauro, mas não houve a cotovelada da outra parte. Ali naquele contato até parece, né, mas se você analisa, não ocorreu. Ele não alcança. Então, o meu pedido... no caso... Então só deixa para sustentação essas argumentações, doutora. Bem. Eu vou então do vídeo esses esclarecimentos, né? Isso. Então nós só temos agora a doutora Tatiane, o árbitro, para ser ouvido, né? Isso. Doutora, por favor, conduza para ele. O senhor pode sentar aqui na frente, por favor, e se identificar para a relatora. O senhor fale seu nome no microfone e sua identificação para... Aí o senhor só fala aí seu nome. Eu me chamo André de Lima Silva. Então, seu André, eu queria saber um pouquinho o que o senhor presenciou nesse dia desse jogo. Ok, era um jogo muito disputado que valia a liderança, né, desse grupo na Série Prata. Como a gente viu no lance, né, no vídeo, foi algo muito rápido. Eu era o árbitro número 1, o meu auxiliar, o árbitro Francisco Marques, de acordo com que ele colocou o nome dele na súmula, né, o Francisco Alexandre. E pela dinâmica do jogo, quando se faz o gol, primeiro o árbitro que está mais próximo da mesa sinaliza e verbaliza para poder dar o número, né, do jogador, sendo que nesse lance eu estava olhando um pouquinho. Quando eu me virei para sinalizar e verbalizar para o anotador, quando eu me virei já tinha acontecido. E quando eu olhei, só vi o auxiliar, né, o árbitro Alexandre já dando cartão vermelho e amarelo, cartão vermelho para os dois atletas. Né, à toa que no vídeo aparece também, aí eu falo com ele rapidamente, né, e pergunto, pegou? Ele disse, pegou. Aí falei com o atleta Mauro, ele disse, pedi para ele se retirar, né, como de acordo com a regra do ginásio tem as duas arquibancadas dos dois lados, então eles teriam que ir do lado posterior ao banco, né. Então ele saiu já, diretamente, não, já vou sair, e o atleta Rodson indagou um pouco, mas a comissão técnica tirou. Então, eu vi pouco. Quando eu já olhei, lá já estava aquele número de atletas, lá o pessoal do deixa, não deixa, tirando os atletas, e o meu auxiliar aplicando o cartão vermelho nos dois. O senhor sabe me informar se algum dos atletas precisou de atendimento médico? Não precisou. Então, não tenho mais perguntas. O senhor sabe identificar quem é o Mauro, quem é o Robson?
Sim, sim, sim. Sim. O atleta Mauro é número 13, né? Um atleta de alta estatura, né? Uhum. E o Mauro é um pouco menor. Então, número 5. O Mauro, o senhor viu esse revídeo? O senhor viu o vídeo na imagem, né? Vi. E na hora do lance lá, o senhor viu essa revide? Não vi o revide. Na verdade, foi muito rápido, né? Acho que Foi o a outro questão- árbitro que aplicou o vermelho, Isso, que ele e ele entendeu. mesmo fez o relatório. Ah, entendi. E o senhor falou que houve contenção? Algum atleta, ele não queria sair do campo, da quadra? Não, sempre quando há esse tipo de situações de aplicar cartão vermelho, eles ficam questionando, né? O porquê, enfim, mas eu só fiz orientá-los a sair, né? Da Tá. quadra. E o senhor Mauro já foi saindo e o senhor Rhodes demorou um pouquinho, mas a comissão técnica já foi tirando e Entendi. tudo correu na tranquilidade para o decorrer da partida. Entendi, obrigado. Doutores, auditores, tem alguma pergunta? Doutor Carlos, Procuradoria. Boa tarde. Boa tarde. Foi o senhor que relatou a ocorrência na súmula? Não, foi o meu auxiliar. Foi o seu auxiliar, né? Isso. Entendi. Porque pelo vídeo, pela súmula a gente entende que foi que eles brigaram, até como narra a denúncia, eles digladiaram, né? Sim. E pelo vídeo foi um empurrão de um, e eu acredito que o outro nem esboçou reação até. Mas como mesmo o senhor disse, o senhor não viu, né? Quem relatou o narrado na súmula foi o seu auxiliar. Correto. Mas somente um, por exemplo. Tá, doutor. Seu André, né? O senhor está dispensado, obrigado. Tu tem... Não entendi. Ah, desculpe, doutor, só tem pergunta. Não, estou Perdão. satisfeita, excelência. Perdão, desculpe, doutora, é que... Imagina. Na verdade, eu deveria dar a palavra para Vossa Excelência primeiro. Perdão. Porque até que foi... Quem foi você que rolou, não, né? Ah, pois é, porque eu lembro que teve um pedido de oitivo. Por isso que senão eu teria que ter invertido. Se fosse a senhora que tivesse arrolado o árbitro, a senhora começaria. Como foi? Depois que eu Uhum. porque tem um outro processo que tem um pedido da Procuradoria também, né? Para intimar o árbitro. Tá, só para manter... Eu estou pensando num outro processo que se fosse nesse. Então não temos mais nenhuma prova a produzir. Então, vamos encerrar a produção de prova. Vamos para os debates orais. Passo a palavra à doutora Procuradoria para a sustentação. Doutor Carlos, Vossa Excelência tem 10 minutos. Senhores, primeiramente, boa tarde. Senhor presidente, novos auditores, secretária, defensores e demais pessoas assistindo pelos meios virtuais. Primeiro, queria dizer que é uma honra e um prazer enorme estar aqui representando a Procuradoria. Vamos ao caso. Senhores, diante das provas apresentadas do vídeo, fica claro que não houve o narrado em súmula, essa briga, essa luta entre os dois, o que caracterizaria o artigo 254, agressão física. Então eu queria fazer um aditamento na denúncia, pedindo a condenação apenas do atleta Mauro, nos moldes do artigo 258, pois, ao meu ver, no vídeo, ele praticou uma conduta contrária à disciplina, pois ele empurrou, ele deu uma cotovelada, até mesmo que sem intenção, mas ele empurrou o outro atleta. Portanto, a Procuradoria pede condenação em uma partida de suspensão do atleta Mauro. É a sustentação, presidente. Doutor Rodson, né? Podia pedir a absolvição, mas eu não tem tipificação em nenhum. O senhor entende Nenhum que crime. não houve infração, então? Sim. Tá. Obrigado, doutor. Doutora, Vossa Excelência tem 10 minutos para sustentação. Você vai representar só o Robson.
Só o Rodson, tendo em Rodson. vista que, né, a Tá. douta Procuradoria já não tem mais a tipificação, né, da infração, eu estou satisfeita, não tenho que Tá bom. manifestar. Doutores Wilkes Christian. Doutora Anne, Vossa Excelência tem algum questionamento à relatora? Fale agora, cale-se para sempre. Então, todos estão aptos a votar. Doutora Tatiane, Vossa Excelência tem a palavra para anunciar seu voto. Então, Excelência, pela ordem, tendo em vista que foi retirada a tipificação do Rodson, Na verdade, ele modificou do Mauro. mas o Mudou Rodson... mas mudou pro 258 do Mauro e do Rods pediu absolvição, é isso? do Rodson, absolvição. E quanto ao Mauro, tendo em vista que o Rodson foi absolvido, eu posso defender, então, Aí Mauro? já não há mais conflito, então Vossa Excelência está livre para defender o... Então, posso utilizar meus 10 minutos, Excelência? Sim, Obrigada. com certeza. Tendo em vista que o Mauro estava ali no calor da emoção, né, do esporte, no contato, é um esporte de contato, futsal, né, ele realmente mais pesado, você vê pela a estrutura dele corporal em frente o outro atleta, ainda que a gente veja que ocorreu ali, né, aquele contato, eu identifico que não é realmente o 258, que pode ser sim o 258, né, que houve realmente o contato, mas podemos verificar que ele, nos autos consta que ele é primário, que seria a pena de suspensão para um atleta, é uma pena bem dura, bem rígida, né? O campeonato ele está acontecendo, né? Então eu penso em propor para a Procuradoria, para a doutora relatora, a transação disciplinar, tendo em vista que não vai tirar a primariedade dele, né? Ele vai ter ali uma correção disciplinar, até porque a casa, aqui a comissão, como o nome diz, é disciplinar, o nome da transação é disciplinar, tendo em vista que ele é primário, de propor para a relatora, para a procuradoria, né, inclusive a transação, ela consta no artigo 80 do CBJD, e ela diz assim: como a denúncia já foi oferecida, né, no artigo 80A, parágrafo 5º, diz assim: acolhendo a proposta de transação disciplinar desportiva, o relator aplicará a pena que não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente a concessão do mesmo benefício ao infrator no prazo de 360 dias. Eu tenho para propor a transação disciplinar. De repente, com uma pena de 1 semana de auxílio comunitário na FADA, né? E caso assim não entenda, né, nem a Vossa Excelência, a Procuradoria, a relatora, caso assim não entenda, que seja aplicada a advertência, tendo em vista que não, do 258, parágrafo 1º, assim: é facultado ao órgão judicante substituir a pena de suspensão pela advertência se a infração for de pequena gravidade. Como nós vimos no vídeo, né, foi assim rápido, em 3 segundos ele esbarrou, encostou o cotovelo, tudo aconteceu muito rápido. Não vamos colocar como grave, como a relatora perguntou aqui do árbitro, né? Precisou de auxílio médico, né? Foi tão assim, tendo em vista todas essas informações e tudo que a gente viu, caso a transação disciplinar não seja, né, aceita,
mas que seja penalizada com advertência. Obrigado, doutora. Doutora Tatiane, antes de passar a Vossa Excelência, tendo em vista a proposta feita pela defesa do denunciado, vou passar a palavra à Procuradoria. Se aceita a transação, doutor? Eu acredito que a transação disciplinar ela terá uma eficácia melhor do que uma advertência e até mesmo uma suspensão. Então eu acato a proposta da defesa. Doutora, a senhora defere, homologa? Perfeito. Tá. Então fica decidido isso quanto ao Mauro. Nós Mauro. vamos votar só em relação ao Rodson, entendeu? Por mais que ele tenha pedido absolvição, por mais que ela tenha ratificado, nós temos que votar, entendeu? Porque ela não fez proposta de transação porque ela entende que ele é inocente, né? Então Vossa Excelência pode votar em relação ao Rodson. Então, boa tarde novamente. Tendo em vista o vídeo apresentado, realmente eu acolho o que a Procuradoria absolveu, por entender que não houve nenhuma conduta atípica na jogada. Então, acolho a absolvição. A senhora vota pela absolvição, né, doutora? Doutor Wilkes, Vossa Excelência, tem a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas auditores. Doutor Carlos Augusto, representante da Procuradoria. A doutora Karen aqui, o doutor Augusto. Todos estão presentes. Bom, em relação a esse processo, eu gostaria primeiro de salientar e agradecer a presença do árbitro, que se fez presente aqui. É muito importante, soma bastante com o nosso julgamento aqui, a gente poder instruir, podendo inquirir a autoridade maior da quadra, né? Então, muito obrigado pela sua presença, é muito importante para o nosso tribunal. Em relação aos dois denunciados, na minha opinião, ficou bem claro pelo vídeo, né, que isso foi uma questão, foi mais ou menos uma disputa de ego, né? Como a testemunha aqui, o árbitro, ele mesmo salientou, é uma competição que já estava em disputa a liderança, né, do grupo. Então eram duas equipes que estavam competitivas, teve o lance do gol e logo depois ficou claro que o atleta que realizou o gol menor, né, ele foi tentar pegar a bola e o atleta maior, que acredito que seja o fixo da equipe, simplesmente tentou impedir. Na minha opinião, então, não teve cotovelada, só teve, é óbvio que teve ali uma disputa de ego, no máximo. E, na minha opinião, os dois deveriam ser absolvidos, inclusive, a proposta de transação, eu acredito que chega a prejudicar o réu, tendo em vista que eles já foram penalizados, eles já receberam o cartão vermelho. Então, acho que o cartão vermelho e a suspensão automática, ela já cumpriu a finalidade disciplinar que é do tribunal. E esse é só um breve comentário em relação à transação, mas o meu voto também é no sentido de absolver. Tanto o primeiro, que já não cabe mais, né, quanto o segundo réu. Ok, doutor, obrigado. Doutora Anne. Boa tarde a todos os presentes e a quem nos acompanha online. Eu sigo o voto da relatora. Obrigado, doutor. Boa tarde. Eu acompanho a relatora, presidente. Obrigado, doutor Cristian. Quanto a transação, eu não tenho nem a pronunciar, já foi proposto pela defesa e acolhido pela Procuradoria, homologado pela relatora. Não deixo de manifestar, mas do Rhodes, de fato a relatora tem razão, que você não vislumbra as imagens, a infração, e a punição em campo já é suficiente, até porque o árbitro, nós vimos a imagem várias vezes, e o árbitro é um momento único, como colocou o André aqui. Obrigado pela sua presença, também ratifico. É difícil, nós temos a imagem várias vezes, você vê, embora eu acho que o Mauro ele agiu com uma conduta antidesportiva, porque ele não podia bloquear a passagem do atleta que foi pegar a bola, ele não poderia colocar o braço.
a grande vantagem dele é ele ser mais alto e o outro ser mais baixo, porque se fosse da mesma altura, provavelmente teria atingido. E a infração disciplinar não se aplica só quando atinge. Quando atinge, agrava. A tentativa de atingir o adversário também se pune. E a conduta disciplinar, a intenção, porque não é porque não atingiu, que não atingiu o objetivo da infração, que não há infração. Não atingiu a lesão, não aconteceu a lesão. Nesse passo eu acompanho também a relatora e anuncio o resultado do julgamento do processo 03/2020. Em relação ao atleta Mauro Leandro dos Santos, a relatora homologou a transação de qual o objeto da transação, doutora? Prestação de serviço, que é uma cesta básica que ficou proposto? Prestação de serviço na FADA. Na FADA. Qual, só pode limitar? Quantos dias? Qual o serviço? Ou só para especificar no resultado do julgamento? Que foi, doutora Karen, o que foi proposto? Propôs uma semana Isso. com prestação de qual De serviço comunitário, ajudar eles em... Servir no as setor que crianças, servir as crianças, prestar serviço na FADA durante uma semana, comprovando na secretaria, não é isso? Isso. Obrigado, doutora. Basta registrar a proposta de transação com fundamento no artigo 80A do CBJD, proposto pela defesa, acolhida, proposta pela Procuradoria e homologada pela relatora, de prestação de serviço à instituição da FADA durante uma semana, com comprovação, mediante comprovação, declaração da FADA para apresentar na secretaria deste tribunal. Em relação ao denunciado Rodson Santos da Costa, atleta da equipe Verona, por unanimidade de votos, acolher a tese da defesa pela absolvição, em consonância com o parecer da Procuradoria, pela absolvição do atleta Rodson dos Santos Costa. Presidente, queria pedir a edição de acordo. Tá deferido a edição do acórdão. Doutora Tatiana, faça registrar a presença do depoente, da condição de informante, da doutora Karen, da defesa, em virtude da absolvição, ela passou a representar o Robson, ou Mauro, né? Isso, desculpa. Então, eu assim declaro encerrada a sessão de julgamento da Comissão Disciplinar de Futebol de Salão do Amazonas para iniciar o julgamento da primeira Comissão Disciplinar de Futebol de Salão, ou de campo. Doutores, eu, pela ordem, vou passar a palavra à secretária para a leitura do edital da primeira Comissão Disciplinar de Futebol do TJDAM. Edital de citação e intimação número 009/2020. O auditor-presidente da primeira comissão disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas, Dr. Márcio Greik de Paula Raposo, de acordo com o disposto no artigo 45 a 51, todo do CBJD, faz saber aos que deste edital vier ou dele conhecimento tiverem, que os processos abaixo relacionados encontram-se na pauta da sessão de instrução e julgamento, que se realizará no dia 2 de março de 2020, com início às 16 horas em seu plenário, Dr. Alberto Santos Puga Barbosa, cito a rua Rio Purus, número 29, Vieira Alves, bairro Nossa Senhora das Graças, em Manaus, Amazonas. Processo número 023/2020, jogo entre as EPDs Princesa dos Solimões versus Nacional Futebol Clube, pelo Campeonato Amazonense de Futebol Série A Profissional 2020. Denunciado Sandro Luiz Alves Júnior, atleta da EPD Princesa dos Solimões, em curso no artigo 250 caput do CBJD. Auditor relator, Dr. Wilkes da Costa Lima. Processo número 024/2020, jogo EPD Penarol versus Manaus Futebol Clube, pelo Campeonato Amazonense de Futebol Série A Profissional 2020. Denunciados Ivan da Silva Guimarães Júnior, árbitro da partida em curso no artigo 266, caput do CBJD. Rafael Ramos Tourinho,
quarto árbitro da partida, em curso no artigo 266, caput do CBJD. Auditora relatora, doutora Anne Clícia. Processo número 025/2020, jogo EPD São Raimundo versus Amazonas FC. Campeonato Amazonense de Futebol Série A Profissional 2020. Denunciado EPD Amazonas FC. EPD participante da competição, em curso no artigo 191, inciso 3 do CBJD. Auditor relator, Dr. Christian Mendes. Obrigado, Susan. Antes de iniciar, chamar o processo para julgamento, o processo de número 024/2020, de relatoria da doutora Anne Clícia, eu despachei deferindo a retirada de pauta a pedido da Procuradoria, doutora. Está ciente, né? Já foi comunicado às partes, designado incluir na próxima sessão. Então, nós temos em pauta o processo 023/2020 para julgamento e o 025/2020. O processo 023/2020, Sandro Luiz Alves Júnior está presente? Não, doutor, ele não compareceu porque ele está em Manacapuru, lá na terra do Princesa. O senhor está representando ele, doutor? Sim, sim. Tá, ok. Processo 025, denunciado EPD Amazonas FC. Tem algum representante do Amazonas presente? Tem não? O senhor está representando o Amazonas ou não? Quem dera, né? Questão bem. Você é vascaíno? Tá. Porra. Olha Fiquei aí, sem doutor, defesa agora. Então, vamos seguir a ordem da pauta, tendo em vista quem está presente. Processo 023/2020. Processo de relatoria do Dr. Wilkins da Costa Lima. Doutor César, tem alguma prova a produzir? Do Sandro? Não, senhor. E doutor Márcio, gostaria só de solicitar o relator, doutor Wilkins, um prazo para ajustado de procuração, por gentileza. Doutor Wilkins, você tem a palavra. Está deferido, doutor. 48 horas. Obrigado, doutor. Então, não tendo provas a produzir, doutor Wilkins, Vossa Excelência tem a palavra para a leitura do relatório. Reitero os cumprimentos. Bom, trata-se do processo de número 023/2020, processo que versa sobre o jogo realizado entre a EPD Princesa dos Solimões e o Nacional Futebol Clube, realizado no dia 16 de fevereiro de 2020, no estádio Ismael Benigno Colina, às 18 horas. Jogo válido pelo Campeonato Amazonense Série A 2020 profissional. Dos fatos, vamos lá. Narra aqui a peça acusatória que o atleta senhor Sandro Luiz Alves Júnior, camisa número 3 da EPD Princesa Solimões, aos 35 minutos do segundo tempo, foi expulso por segundo cartão amarelo por dar um calço em seu adversário de maneira temerária na disputa da bola, atingindo o adversário na altura da canela. Conforme mencionado na súmula, o denunciado de forma temerária calçou o jogador, atingiu o adversário na altura da canela, praticando ato desleal durante a partida, sendo em curso, portanto, no artigo 250 do CBJD, não caracterizando violência física, porém a forma empregada na disputa de bola foi um elemento antidesportivo, gerando a aplicação do segundo cartão amarelo e, por consequência, a expulsão. De modo que a intenção da pena é buscar evitar a reiteração do ato e preservar, sobretudo, a ética, a educação, respeito e moralidade esportiva. A peça acusatória requer a aplicação da pena de suspensão na forma do artigo 250 do CBJD. É o breve relatório, presidente. Obrigado, doutor. Doutores, não havendo provas a produzir, eu passo a palavra à Procuradoria para a sustentação da denúncia. Doutor Carlos, Vossa Excelência tem 10 minutos. Boa tarde novamente. Renovo meus cumprimentos. Os fatos já foram explanados pelo nobre
auditor relator, Dr. Wilkins. E antes de começar, eu queria fazer um breve comentário sobre, no que diz respeito ao artigo 58 do CBJD, a presunção relativa de veracidade da súmula. Quando o artigo nos traz que a presunção é relativa na veracidade, significa que ela admite prova em contrário, prova que o denunciado deve produzir, a defesa deve produzir, e o defensor já alegou não ter nenhuma prova. Portanto, nos resta a súmula de partida. A súmula narra que o atleta do Princesa deu um calço no seu adversário. Não sei se os senhores sabem o que é um calço. Ele consiste em colocar o pé sobre o pé, ou perna, e nesse caso, sobre a canela do outro jogador, de modo a desequilibrá-lo. Como a denúncia elaborada pela ilustríssima procuradora doutora Amanda explica muito bem essa questão, no sentido de que nessa jogada não está caracterizada a violência física. Porém, a forma que o atleta utilizou, agiu, é um ato desleal. Tanto é que gerou a aplicação do seu segundo cartão amarelo. Inclusive, eu quero lembrar que o primeiro cartão amarelo do referido atleta foi por também dar um calço no seu adversário. E ele recebeu o segundo cartão pela mesma conduta e, consequentemente, sofreu a expulsão. Diante disso, senhores, a Procuradoria pede condenação nos moldes do artigo 250 do CBJD, 2 partidas de suspensão. Tal punição está presente e encontra fundamento no código do CBJD e encontra fundamento também na súmula do STJD, que foi apresentada no primeiro Congresso Nacional de Auditores Desportivos, realizado em setembro de 2019. Também quero lembrar também que é de conhecimento que o atleta não possui passagem por esse tribunal de acordo com a certidão de antecedentes desportivos. Mas, aos olhos da Procuradoria, o fato dele ser primário não é suficiente e, principalmente, não é pré-requisito para que a pena dele seja substituída por advertência. A Procuradoria acredita que a pena de suspensão seria a melhor adequada nesse caso. É a sustentação, presidente. Obrigado, doutor. Doutor César, a defesa tem 10 minutos. Boa tarde aos novos jogadores. E, com todo respeito, doutor Carlos, já vou começar discordando. Realmente, a suspensão, doutor Carlos, não é o cabível no caso em tela. Por quê? A denúncia narra o seguinte: ato desleal, certo? Só que o que ocorreu no jogo não foi o ato desleal. Doutor Márcio, eu gostaria de trazer aqui, que tem um livro muito bom em relação ao direito desportivo, que é o Dicionário de Direito Desportivo, doutor Lucas, que é do Paulo Schmidt. Eu gostaria de ler para vocês, de forma lenta, o que é esse ato hostil e desleal que narra o artigo 250. Ato hostil é provocador, adverso à normalidade do convívio. O desleal é praticado a traição, em abuso à confiança da vítima. Já o ato inconveniente é aquele inoportuno, impróprio ou oposto ao decoro. São exemplificados por sinais obscenos emitidos pelo atleta à torcida. Um ambiente desportivo não serve para externalidade de frustrações decorrentes do sucesso do adversário, em sucesso da performance do praticante ou irresignação na aplicação da regra por parte da arbitragem. É comum que ocorra contato físico, desde que não caracterize a vontade de agredir fisicamente, hipótese punível da agressão física. Em relação à agressão física, eu gostaria de lembrar justamente o que o procurador disse na denúncia, que a Procuradoria mesmo concorda que não houve agressão física. Portanto, senhores, muito menos ocorreu o ato desleal. Inclusive, no artigo 250 traz para a gente algumas taxas, para a gente, alguns tipos de ato desleal, que é o seguinte: impedir de qualquer forma em contrariedade às regras de disputa de jogo, uma oportunidade clara de gol,
pontuação equivalente e empurrar assintosamente o companheiro adversário fora da disputa da jogada. Não houve ato desleal por parte do jogador do Princesa de Solimões. O que aconteceu? Uma disputa de bola, certo? Onde o juiz decidiu assim, olha, tudo bem, segunda falta, segundo amarelo, vai ser expulso, que é da regra do futebol. Inclusive, eu gostaria de salientar a vocês que se realmente fosse muito grave, doutor Márcio, eu acho que essa é uma tese até defendida pelo senhor, o árbitro poderia expulsar direto. E ele poderia sim expulsar direto, apesar do jogador ter o primeiro amarelo. Nada impediria do árbitro expulsar o jogador direto. Agora sim, falar de ato desleal não ocorreu. Eu ainda gostaria de trazer até mais alguns exemplos, se Vossa Excelência concordarem comigo, que é puxar o jogador, meter a mão na bola para impedir um gol, um ato desleal que está acontecendo muito ultimamente, que eu vi, inclusive na televisão, acho que não sei se vocês vão lembrar, quando o jogador sente uma contusão e ele está fora de campo, e ele se joga dentro de campo, justamente só para parar o jogo. Isso sim é um ato desleal. Se jogar fingindo que é o pênalti, isso sim é desleal. Agora, uma falta, certo? Para um segundo amarelo, isso não caracteriza ato desleal. Portanto, daí eu já peço a absolvição do atleta, tendo em vista que ele não preenche os requisitos do tipo 250. Aí tudo bem, doutor, mas tudo bem, então, de repente, não sei, doutor Wilkes, de repente, se eu quero, então eu vou desclassificar por 254, que é em relação à agressão física, mas não houve nem agressão física. Por que não houve agressão física? Porque foi uma falta normal de jogo, não teve a intenção de agredir fisicamente, e é que a Procuradoria, em sua denúncia, no seu começo de defesa aqui, mesmo confessou que, olha, não, a agressão física não houve o ato desleal. Porém, estou trazendo elementos, doutor Wilkes, que também não comprovam o ato desleal. Então, Márcio, foi uma jogada normal de jogo, ele levou o amarelo, certo? Levou o amarelo, aí depois, ok, foi expulso, segundo amarelo, tudo bem. A punição dele já está feita, que é a punição do cartão vermelho. Pois bem, ressaltando também igualmente a Procuradoria, ele é primário, certo? Possui bons antecedentes. Portanto, caso não seja absolvido, requer a Vossa Excelência a aplicação da pena de advertência, na forma do artigo 250, parágrafo 2º. É o que requer a Vossa Excelência, doutor Wilson. Obrigado, doutor. Senhores auditores, algum esclarecimento ao relator? Obrigado. Doutor Wilkes, Vossa Excelência tem a palavra para votar. Obrigado, presidente. Bom, trata-se de um processo bem simples, né? Pelos elementos que constam aqui nos autos, a súmula foi clara, dizendo que o atleta Sandro Luiz, ele foi expulso por ter recebido o segundo cartão amarelo. O nobre procurador já também explicou que o calço, para os que desconhecem, é a famosa solada, né? Vulgarmente conhecida como a solada. E pelo fato de ter vindo por cima, o jogador, ele não consta, pelo menos no processo que eu na súmula, que o jogador atingido, ele precisou receber atendimento médico. Não consta essa informação na súmula. A tese trazida pelo nobre advogado de defesa, doutor Augusto, ela é interessante, tendo em vista que eu observei o artigo 250, ele só traz também, só que o que eu queria explicar, na verdade, é que ele não é um artigo taxativo, né? Ele aqui, no parágrafo 1º, ele cita só exemplos dessa infração, porque o artigo 250, ele é bem claro, praticar ato desleal ou hostil durante a partida. Então, a gente teria que desmistificar aí o que se caracterizaria um ato desleal ou um ato hostil. Na intenção do árbitro e da promotoria, né, essa solada aí que veio na altura da canela, ela teve uma intenção, mesmo que não tivesse intenção, ela poderia causar um dano maior para o adversário que foi atingido. E, embora o calço ele não conste aqui nessas infrações, não tem como afastar o artigo. Mas, embora o atleta ele seja primário, e ele já foi punido, já recebeu a expulsão, né, já tomou uma suspensão automática de uma partida,
Eu voto no sentido de aplicar a pena de suspensão de uma partida, que converto em advertência na forma do parágrafo 2º. Esse é meu voto, presidente. Obrigado, Wilkes. Doutora Tatiane. Acompanho na íntegra o voto do relator. Doutora Anne. Acompanho também na íntegra. Doutor Christian. Presidente, para manter a minha coerência, de entender que o simples fato do segundo cartão amarelo não causa uma grande... Não foi uma jogada violenta, percebe-se aí que foi um caos. Então, eu entendo que, neste caso, com todo respeito, eu voto pela absolvição. Obrigado, doutor Cristiano. Eu vou na linha da divergência, doutores. Eu vou fundamentar doutor Wilkes. Doutor Wilkes coloca doutor Wilkes atleta, quase profissional. E assim, o senhor colocou solada, e a solada para mim não é o mesmo que o caos. Embora o que acontece aqui é a solada, e os dois cartões foram por solada, né? Ou por solada não, por caos. O caos é aquele, desculpa, só tentar demonstrar um pouco assim. Presidente. Coloca o pé para tentar travar a bola. Reprodução simulada aqui agora. Pode tocar ou não, o árbitro ele vai fazer a interpretação se tocou. Porque a disputa de bola, a disputa de bola vai ter o contato. Então o calço é uma medida que o juiz não. Eu lembro das meninas do Iranduba comentando assim: o cartão amarelo é um recurso da defesa de um atleta. Ou seja, ele não pode pegar cartão amarelo por reclamar. Ele tem que pegar cartão amarelo porque é um recurso que eu tenho para parar uma jogada ou para tentar roubar a bola. E quando eu vou tentar roubar a bola, eu coloco o pé, o calço e acaba atingindo o adversário. Eu posso colocar o pé e roubar a bola sem atingir o adversário e a jogada é limpa. Nesse caso aqui, embora o atleta tenha cometido 2 vezes a mesma conduta, ele já foi punido em campo com cartão vermelho. E a súmula que a Procuradoria Arrola coloca, ela diz que justamente isso, que não viria para 250. Ela fala o seguinte: se eu entendo que os 2 amarelos constituem uma infração punível disciplinar, teria que ir para 258. Então, não seria o caso de ato hostil do 250. Então, se nós formos aplicar uma punição, teremos que ir para 258. E como o voto do Dr. Christian está colocando, nesse caso, então, inclusive o STJD, ela entende que nós temos que fazer essa interpretação caso a caso. E nesse caso aqui, como a súmula, o árbitro foi simplório em dizer que foi um calço, embora ele diga que tenha atingido a altura da canela. E é possível fazer o calço, você colocar o pé, uma alavanca, colocar o pé para calçar, para tentar parar a jogada, outra bola e atingir a canela do adversário. Agora, se atingir o joelho, aí já era chute, outra coisa. Aqui nós estamos interpretando o que está escrito na súmula, né? Então eu acompanho a divergência e abro o voto para discussão, até porque nós estamos 2 votos a 1, ou 3-2, né? Se Vossas Excelências quiserem rever as nossas argumentações, eu deixo aberto, senão eu já anuncio o resultado. Então, presidente, vou colocar 2 pontos aqui. A denúncia, ela na verdade, ela fundamentou a possibilidade de uma elaboração de uma denúncia em decorrência do 2º cartão amarelo. O pedido da denúncia, ela versa somente sobre o artigo 250. O ato hostil, né? Do ato hostil. E foi nesse sentido que eu me manifestei. A questão, o senhor tinha dito que se a gente fosse aplicar uma penalidade, seria aplicado pelo artigo 258. Mas isso aí é uma outra possibilidade. Isso aí seria a forma de uma outra denúncia. Isso seria a matéria de uma outra denúncia, porque são 2 fatos. Primeiro, o calço, e o segundo, a possibilidade da elaboração de uma denúncia em decorrência do 2º cartão amarelo. Tem uma súmula vinculante aqui do nosso tribunal que fala o seguinte, que inclusive faz parte da denúncia. Quando o atleta for denunciado pela Procuradoria Esportiva por ter sido expulso após a concessão do 2º cartão amarelo, não havendo a sua absolvição, ou seja, se ele não for absolvido do artigo 250,
a condenação deverá ser fundamentada no artigo 258. São duas situações distintas. No caso, eu achei por bem aplicar a suspensão de uma partida, tendo em vista que a defesa não trouxe nenhum elemento que contestasse a súmula. E a súmula serviu como base para a elaboração da denúncia pela Procuradoria. Então, desse fato da assolada, como a defesa não trouxe nenhuma outra documentação, não trouxe vídeo, não teve o depoimento pessoal, eu não tenho como afastar a presunção relativa de veracidade dela com base no artigo 258. Então, o meu entendimento é nesse sentido. Eu continuo mantendo o meu voto pela condenação do artigo 250, pela suspensão na pena mínima de uma partida, substituindo pelo parágrafo 2º pela advertência. E ressalto que eu não estou punindo ele porque ele pegou 2 cartões amarelos. Eu estou punindo ele pela conduta que não foi rebatida na instrução processual. Aí agora deixo aberto para os colegas. Desculpa rapidinho, só aquela situação, só pra gente, vamos para o contexto FIFA hoje, que eu sempre debato essa súmula, porque na verdade antes de o STJD editar essa súmula, nós já discutimos, eu acho que na época o Johnny e o doutor Sérgio Litaif, nós discutimos muito sobre a não oferecimento de denúncia em razão do segundo cartão amarelo, porque hoje inclusive a Procuradoria tem, quando ela entende que não é objeto não constitui objeto para denúncia, ela tem pedido arquivamento e eu tenho que analisar e homologar. Se eu entender que não, eu tenho que reabrir para outro procurador analisar e oferecer a denúncia. Nesse caso aqui, o STJD ele editou a súmula e automaticamente a gente também veio uma atualização da FIFA, que diz que para você não punir 2 vezes, quando no caso do pênalti, quando o atleta a equipe já é punida com o pênalti. Então eu te dou o pênalti e dou só o cartão amarelo. O árbitro vai analisar se é o lance para cartão vermelho ou se é apenas o amarelo, para ele não dar uma dupla punição. Aqui, a regra do futebol automaticamente obriga o árbitro a dar o segundo amarelo e expulsá-lo. Então ele já cumpriu a medida educativa que nós teríamos que analisar, o excesso. O excesso, ele diz que se eu acho, pelo que eu interpretei, se eu tiver que condenar, eu teria que condenar pelo 258, que não teria o tipo 250 aqui. Que não se enquadraria no ato hostil, se enquadraria no 258, que é uma conduta antidesportiva. Essa é a interpretação que ele fala, caso eu devo, se nós formos condenar, nós temos, olha, ele fala assim, não havendo absolvição, que é o que nós estamos interpretando, o doutor Christian, absolvição. Aí vocês estão entendendo pela condenação. Quando vocês entendem pela condenação, vocês dizem, então não é 250, a condenação é 258. Não é os 2 amarelos não são ato hostil, 2 amarelos são conduta antidesportiva. Porque, por exemplo, nós estamos fazendo um contexto assim, digamos que o atleta está fazendo isso o jogo todo. Aí o juiz fala, 1, 2, 3, 4, fez falta ali, tá aqui o amarelo. Aí ele continua parando o jogo. Aí o árbitro vai lá, essa é a conduta antidesportiva. Aí o árbitro fala, olha, ele fez várias faltas desse mesmo sentido e eu acabei aplicando o primeiro amarelo. Ele continuou fazendo as faltas, porque a intenção do árbitro é fazer o jogo correr. Fazer com que o jogo seja praticado com fair play e jogo limpo. Quase no futebol de salão, naquela hora que o atleta ali não poderia fechar o espaço, tentar atingir o adversário. Aí ele acaba tendo uma conduta antidesportiva, ele pode não ter atingido. Na dúvida, foi a pena menor para ele. Mas se ele tivesse atingido... Mas essas são só minhas razões. A doutora Anne e a doutora Tatiane ainda falam se vão retificar o voto ou se vão acompanhar a divergência. Doutora Tatiane, pela ordem. Eu ainda continuo acompanhando o relator. Doutora. Eu mantenho meu voto também. Então, anuncio o resultado por maioria. Pela maioria, julgar procedente a denúncia para condenar o atleta Sandro Luiz Alves Júnior a pena de suspensão de uma partida pela infração do artigo 250, caput, fica substituída pela pena de advertência, né, doutor Wilkes? Isso, presidente. Obrigado. Com fundamento, a pena de advertência com fundamento no parágrafo 2º do artigo 250. Presidente, queria pedir a edição do acordo. Ok, defiro o pedido da Procuradoria, edição do acordo, doutor Wilkins. Passa a registrar a defesa no acórdão e os votos divergentes também.
Tendo em vista a retirada da pauta do processo 024, chamo a julgamento o processo 025 de 2020. Processo de relatoria do Dr. Christian Mendes. A equipe do Amazonas tem algum representante? Eles têm alguma... O senhor falou que tem alguma manifestação? É testemunha, né? Tá. Deixa eu só... então, doutor Christian, Vossa Excelência tem a palavra para a leitura. Então, só tem... Nesse processo foi deferido a intimação dele, né, doutor? De quem? Não, foi requerido pela Procuradoria, a oitiva. A oitiva do D'Angelo. Ele juntou uma petição dizendo que não poderia comparecer e estava a trabalho em Manacapuru. Juntou alguma prova, o senhor já analisou? Ele só juntou a petição informando, né? O senhor vai manter o julgamento ou vai tirar da pauta? Presidente, eu acho que compareceu o gestor da colina, né? O diretor do São Raimundo não compareceu. Está falando? E o Milton Moreira Pinto. Eu acho que esse não conseguiu intimar, né? Notificar. Conseguiu? Também não compareceu. Presidente, da situação que está posta aqui, não vejo problema nenhum em continuar com o julgamento. Então vamos... as provas são da Procuradoria, né, doutor Carlos? Exatamente. Então, Vossa Excelência tem a... Quem é que vai representar o Amazonas? O Amazonas, na verdade, está à revelia, né? Está à revelia? O Amazonas é uma equipe profissional, doutor. Exato. Então não tem nem por que nomear dativo. É. E sabe quem foi intimado? Foi. Sabe da responsabilidade. Tá. Então, Vossa Excelência tem a palavra para a leitura do relatório, doutor Christian. Obrigado, presidente. Trata-se de denúncia ofertada pela douta Procuradoria, decorrente à informação prestada no relatório do árbitro da partida, que diz o seguinte: informo que o senhor Gleison Cavalcante, Maninho, administrador da colina, abriu o portão que fica ao lado do vestiário 2 e deixou adentrar entre 30 e 35 torcedores do Amazonas sem ingresso, sem autorização da equipe mandante São Raimundo. Segundo o mesmo, o senhor Milton Moreira Pinto, Xuxa, identificado como do Amazonas, falou que os torcedores estariam autorizados pelo diretor de São Raimundo, o senhor Ricardo, onde o mesmo negou a referida informação. Aduz a douta Procuradoria que o jogo em questão era pago, portanto a entrada de torcedores deveria ocorrer mediante a apresentação de ingresso. Ao final, pede a condenação da EPD Amazonas Futebol Clube a multa de R$2.000 nos termos do artigo 191, inciso 3 do CBJD. É o relatório, presidente. Obrigado, doutor. Doutor Carlos, tendo em vista a ausência da parte regularmente notificado, Vossa Excelência tem a palavra para produzir suas provas. As provas. Eu queria chamar o senhor, o Gleison. Senhor Gleison? Senta aqui. Senhor Gleison, o senhor pode sentar aqui nessa cadeira. Senhor, boa tarde. O senhor entrega o seu documento. O senhor fala o seu nome completo e o doutor Christian é o relator do processo, mas o senhor vai responder perguntas dele e da Procuradoria primeiro. Tá funcionando o microfone? Dá uma testada, por favor. Cadê o de Sandro? Sandro?
audiência é gravada, é bom ligar o microfone para ficar registrado caso haja alguma discordância de alguma palavra colocada. Esse outro tá funcionando, não? Passa, testa, usa o outro, A ordem dos fatores não altera o resultado. Ah, tá. Oi, som. Oi. Obrigado. Agora sim, pode falar seu nome. Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Gleison Cavalcante Benjamin. Sou gestor do estádio Ismael Benigno, conhecido como a Colina. Boa tarde. O senhor poderia contar o que aconteceu nesse dia? Nesse dia eu saí para comprar lanche antes, e quando eu cheguei, eu entro pelo portão de trás, né? Eu fui entrar com os lanches e o senhor Xuxa, né? O nome dele é Milton. E ele pediu para mim se eu poderia colocar o pessoal lá por trás que não tinha abrido 2 bilheterias. E eu falei, eu só iria abrir se tivesse com ingresso. E ele falou que o Ricardo, acho que é Ricardo do São Raimundo. Diretor do São Raimundo, senhor Ricardo. Senhor Ricardo. E tinha autorizado para ele entrar lá por trás. Eu falei, olha, se autorizou, eu vou confiar na sua palavra, né? E aí coloquei as pessoas lá por trás, pelo portão por onde eu entrei. E aí, depois eu fui lá para a minha administração, onde depois o senhor Lázaro me chamou, que foi o delegado da partida, falando que não tinha autorizado ninguém entrar por lá. E eu fui atrás do Xuxa. E quando eu cheguei perto do Xuxa, o Xuxa falou para mim que já tinha efetuado os pagamentos das pessoas que entraram lá por trás. E eu peguei o Lázaro novamente para ir lá na bilheteria e já tinham tudo acertado. Eu só não concordei no relatório porque ele não colocou que já tinham acertado tudo. Porque só faltou isso no relatório, ele colocar que tinha acertado tudo na hora que as pessoas entraram lá por trás. Eu sei que eu errei, que não era para entrar lá por trás. Eu acho que também o São Raimundo errou também que não abriu 2 bilheterias. Eu fiquei com medo porque, acho que vocês vão lembrar, só vou lembrar um pouquinho da Série B, onde foi uma final do turno, onde que eu estava lá atrás e onde eu presenciei aquela porrada que teve lá atrás, né? Então eu abri lá porque eu fiquei com medo, e eles ficaram com medo também de entrar lá por trás e acontecer alguma coisa, né? Eu abri e depois foram lá conversar e se acertaram. Tá. Depois que o senhor Milton disse para o senhor que esses torcedores eles tinham sido autorizados pelo senhor Ricardo, que é o diretor do São Raimundo, o senhor, depois do acontecer, o senhor falou com o senhor Ricardo? Fui lá com o Ricardo, o Ricardo falou para mim que não tinha autorizado, né? Uhum. Mas já tinha acertado tudo com o Milton. Ah, sim. Sem mais perguntas. Doutor Christian, Vossa Excelência, tem a palavra. Senhor Gleison, o senhor falou que errou quando foi o senhor que fez deixa eu ver aqui, no relatório, foi o senhor que informou, né? O delegado, né? Ele informou para o delegado da partida, delegado. Lázaro. Foi o delegado Lázaro, né? Informou que o senhor Gleison Cavalcante, administrador da Colina, abriu o portão que fica ao lado do vestiário e deixou adentrar sem ingresso, sem autorização da equipe. Só que ele não colocou aqui essa questão que já tinha sido pago, né? Posteriormente. Exatamente, é isso. Foi esse aí que foi só isso daí que ele esqueceu de colocar, né? Porque eu fui lá presenciar, eu fui lá com o Lázaro, que ele me chamou para ir junto com o Ricardo. Quando eu cheguei lá, falou que já tinha acertado tudo com o Xuxa. E eles falaram que iam fazer o relatório. Eu falei, mano, você pode fazer seu relatório, que é seu trabalho,
E aí ele só não colocou esse daí que já tinha acertado, as duas partes já tinham acertado, né? A única coisa que faltou foi essa palavra. Né? A equipe do Amazonas colocou uma nota, juntada até pela Procuradoria, né, dizendo que, por um engano, os torcedores entraram junto com a equipe técnica. Não, não foi. Quem abriu o portão foi eu, não entraram com a comissão técnica nem nada. Quem abriu o portão lá foi eu para entrar esses torcedores, que eles ficaram com medo de entrar pela bilheteria eles ficaram com medo. de entrar pela bilheteria A, quem é o mandante. Só tinha uma bilheteria funcionando? Só tinha uma bilheteria. Quem é o mandante é o São Raimundo, ele que tem direito de abrir uma ou duas bilheterias, né? Como ele abriu só uma, eles não queriam entrar lá pela frente. Perfeito. O senhor lembra aproximadamente quantos torcedores? Mais ou menos. Mais ou menos, acho que tem de 25 a 30 torcedores. Satisfeito, presidente. Demais auditores, tem alguma pergunta, doutor Lucas? Só uma pergunta, boa tarde. No primeiro momento, quando o senhor foi liberar a passagem dos torcedores, eu já tinha conhecimento de que eles posteriormente iriam pagar os ingressos ou não? O Xuxa falou para mim que estava com as cortesias, entendeu? Ele falou para mim que estava com as cortesias. E depois eu fiquei tranquilo. E foi quando veio, falou para mim que não tinha autorização nenhuma de entrar lá por trás. Eu retornei novamente para falar com o senhor Ricardo, né? Falou que não tinha autorizado, mas já tinha acertado tudo com o Xuxa. Entendi. Então o senhor foi atrás para verificar se a informação procedia. Então a questão dos ingressos... Não, porque assim, quando são duas equipes, como é um dirigente de uma equipe, né? Eu vou confiar na palavra dele. Como a gente já passamos entre São Raimundo e Amazonas pelo fato que aconteceu, eu diretamente abri o portão, mas não tive intenção nenhuma de prejudicar nem A nem B, porque não queria entrar lá pela frente, né? Queria entrar lá por trás. Sem mais perguntas, presidente. Obrigado, doutor Tiane. Tem alguma pergunta? Doutora Anne? Você está dispensado. Obrigado. Não. Tá bom, obrigado. Tem mais alguém para ser ouvido? Do São Raimundo, né? Ricardo. Doutor Cristian. Você tem a palavra, doutor, que é a sua testemunha. Boa tarde. Conta pra gente aí o que aconteceu nesse dia. Certo. O que aconteceu no jogo São Raimundo e Amazonas, nós somos os mandantes, éramos os mandantes da partida. Geralmente a gente tem um protocolo de chegar 2 horas antes do início da partida para abrir as bilheterias, né, e fazer um levantamento da situação do estádio. Colocar pessoas para vigiar os portões, né, e fazer todo um protocolo para abertura dos portões. Nesse dia foi definido que apenas o portão principal ao lado do estacionamento seria aberto e ali haveria a divisão da torcida pelo portão. Nós dividimos com grades no portão, deslocando a torcida do Amazonas para o lado direito e a torcida do São Raimundo para a arquibancada atrás do gol e onde ficam as cabines de rádio, fazendo essa divisão. Foi acertado com a equipe do Amazonas que seriam dados 60 cortesias para eles e quando fosse o jogo do retorno, as mesmas 60 devolveriam a nós do São Raimundo Esporte Clube. Todos os portões foram conferidos, estariam fechados. Colocamos pessoas para analisar os portões, evitar que tivesse algum torcedor que entrasse. E quando nós abrimos a bilheteria principal e única da partida, eu identifiquei que um portão atrás do gol foi aberto e diversos torcedores da equipe do Amazonas ingressaram, todos sem ingressos, sendo que o dirigente do Amazonas que nós fornecemos os ingressos estava ao meu lado na bilheteria. Eu identifiquei, fui até o local e lá foi constatado que o dirigente do Amazonas com o apelido de Xuxa, juntamente com o senhor Maninho,
haviam deixado entrar esses torcedores da equipe do Amazonas. Eu solicitei ao delegado da partida que relatasse no relatório, porque nós somos os mandantes da partida e ninguém tinha autorização para ingressar por outro portão sem ser o principal. E foi o que ele fez. Logo em seguida, nós identificamos na arquibancada 35 pessoas ingressantes sem ingressos. Eu chamei a polícia militar e chamei um dirigente do Amazonas para que fosse constatado que os torcedores estavam sem ingresso no estádio. E foi constatado. Imediatamente eu me dirigi a outro dirigente do Amazonas e solicitei que ele devolvesse os 60 ingressos que eu havia dado, né, a título de cortesias para ele, porque ele agiu de má fé, solicitando a entrada dos torcedores pelo outro portão onde não havia autorização. Resgatei os ingressos e depois, em uma conversa com o Roberto Pegui do Amazonas, ficou definido que a gente distribuiria 20 ingressos para eles de cortesia e o restante seriam pagos. Foi feito dessa forma, 20 cortesias foram concedidas aos torcedores do Amazonas e as outras 15 foram pagas. No entanto, posteriormente nós identificamos que mais pessoas haviam na arquibancada, estavam. E como já havia transcorrido, o jogo já estava na iminência de começar, eu pedi para o Lázaro, delegado da partida, relatar que isso havia acontecido, né? Mas não houve nenhum princípio de tumulto ou algum tipo de ocorrência mais grave. Com relação à conduta do administrador do estádio, eu considero uma conduta que foi antidesportiva, ilegal, devido o São Raimundo ser o mandante da partida, e isso acabaria acarretando prejuízos a nós no borderô e com relação aos custos do jogo. 35 torcedores e isso identificados e depois, posteriormente, um número até de 60, seria um valor considerável em termos de receita para o nosso clube. Posteriormente eu conversei com ele e com o dirigente Xuxa e houve um desencontro de informações e ambos entraram em contradição. Ele falou que o Xuxa havia dito que eu teria autorizado e o Xuxa falou que ele teria aberto o portão. Então ambos entraram em contradição lá no estádio. E assim, eu não entrei mais no mérito da questão, só pedi para o Lázaro, delegado da partida, fazer o relatório. Foi isso que aconteceu. Sem mais perguntas. Doutor Christian, Vossa Excelência. Boa tarde. Boa tarde. Eu não entendi muito bem a conta. O senhor disse que viu mais ou menos 35, porque foi uma torcida organizada que ingressou com instrumentos, faixas, inicialmente. Aí o senhor pediu 60 cortesias de volta e só entregou 20. Isso. Então, teoricamente, 40 cortesias ficaram em decorrência desses 35. Conosco. E mesmo assim o Amazonas pagou mais 15 ingressos. Pagou 15 dos 35. Fora os 40. Não pagou. Eu retive. Não, pois é, o 40 é cortesia, o senhor reteve por conta disso. Isso. Então, no caso, seriam 55. Sim. Tá. Já houve histórico de confusão na entrada desse estádio, das torcidas? Houve na Série B do Série B. estadual, isso. Mas foi uma... Na Série B, os jogos eram em rodada dupla, né? E aí acontecia, as torcidas ficavam todas misturadas, né? Isso. Não foi o caso nesse, que a gente fez a separação bem na entrada da bilheteria. Mas a bilheteria só tinha um portão para entrar no mesmo... Um portão, mas nós fizemos uma divisão com grades de ferro e todo torcedor do Amazonas era orientado a se dirigir a outra arquibancada. O senhor como representante do diretor do São Raimundo, né? Sim. O senhor se sente prejudicado
Olha, eu me sinto prejudicado, sim, porque nós fazemos uma logística no dia do jogo para que a gente evite pessoas que não condizem com a partida, tentar ingressar no estádio sem pagar o ingresso, né? Então nós colocamos pessoas nos portões, há torcedores que tentam pular a grade, então a gente procura evitar isso, né? E assim, se eu não fosse até o local, com certeza aqueles torcedores ingressariam sem pagar o ingresso, né? Porque eles estavam do outro lado da arquibancada. Ou seja, eu estava na primeira bilheteria lá do estacionamento, eles ingressaram por um portão atrás do gol, que é um portão que nunca é aberto. Nunca é aberto. Porque se fosse uma outra entrada para ser aberta, seria a entrada da segunda bilheteria, que é o Estádio da Colina, possui apenas 2 bilheterias. E o portão por onde eles ingressaram foi um portão que nunca é aberto, nunca é solicitado para que pessoas ingressem por ali, porque geralmente quando pessoas ingressam, ou é pelo lado do estacionamento, ou é pela rua atrás do Estádio da Colina. Então eu fiquei espantado pelo que aconteceu. Qual é o valor do ingresso nesse dia? O ingresso é R$20 a inteira e R$10 a meia entrada. Ok. Satisfeito, presidente. Doutor. Sem perguntas, presidente. Também não tem perguntas. Está dispensado. Obrigado. Doutores, então, todos não temos, a outra parte não veio, o Amazonas recebe os efeitos da sua ausência. Acaba prejudicando a defesa, né? E só vou poder ouvir a Procuradoria. A Procuradoria produziu as provas e eu passo a palavra à Procuradoria para a sustentação da denúncia. Renovo meus cumprimentos aos senhores. Primeiramente, senhores, vamos tentar entender a infração. A denúncia, primeiramente, nos traz o artigo 13 do regulamento específico do futebol amazonense, que ele nos diz que a renda líquida de cada partida será do mandante do jogo, devendo os descontos sobre a renda bruta serem aplicados de acordo com o disposto no regulamento geral da competição. Após isso, nós temos o artigo 29 do regulamento geral das competições, que diz: em nenhuma hipótese será permitida a realização de partidas em estádios com portões abertos, isto é, sem a cobrança de ingressos, exceto em competições não profissionais, se assim for definido. Agora, o fundamento no nosso CBJD, o artigo 191 diz: deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento, inciso 3, de regulamento geral ou especial da competição. Partindo desse ponto, vamos ao fato. A Procuradoria entende que tanto o senhor Gleison quanto o senhor Ricardo foram enganados, no caso, pelo senhor Milton, da equipe do Amazonas, que disse que os torcedores estavam autorizados, quando na verdade eles não estavam. Diante disso, senhores, podemos concluir que o fato ocorreu, tanto que nós temos em anexo as fotos da partida, e na própria página do Instagram do Amazonas, ele admite o fato, no entanto diz que não teve nada a ver com o fato ocorrido. Mas o relatório do delegado nos diz que os torcedores entraram sem os ingressos no estádio. Portanto, a EPD, que deve ser punida nos moldes do artigo 191 do CBJD, é a EPD Amazonas. Portanto, a Procuradoria pede condenação da EPD denunciada, uma multa de R$2.000. Lembrando do ato 001 e 003 do presidente quanto ao prazo da pena pecuniária, bem como ser revestida em 50% para a FADA. Assim se tende a Procuradoria, presidente.
Obrigado, doutor. Algum colega tem algum esclarecimento ao relator? Encerrados os debates, passa a palavra ao relator para pronunciar seu voto. Presidente, recebo a denúncia, pois cumpre os requisitos legais de admissibilidade. E verifico aqui no presente caso que não houve negativa da invasão, né? Realmente os portões foram abertos e os torcedores entraram sem o devido pagamento e só foi compensado o pagamento devido ao dirigente do São Raimundo ter ido tomar as providências, senão teria ficado por isso mesmo. E por esses fatos, eu aplico a penalidade na equipe do Amazonas Futebol Clube no valor de R$500, né, 50% revertido à falha. É como voto, presidente. Doutor, tem 2 pontos. A ausência do Amazonas. 2, sobre o administrador do estádio, da administração. Ele não foi denunciado. Não. Vossa Excelência entende que seria caso de baixar para a Procuradoria quanto à ausência ou uma possível denúncia, ou Vossa Excelência entende que não precisa, a Procuradoria, se quiser, que faça? Não, eu entendo que não, porque no depoimento dele, ele foi induzido, né? Pode ter sido inocente, não sei, mas ele declarou que um dirigente chegou, disse que tinha autorizado, o outro ele foi induzido ao erro, né? Por isso que eu deixei de encaminhar. E quanto à revelia do Amazonas, eu coloco no meu voto. Então, encaminhamento... 220. 220A. Do CBJD, tá. Doutor Wilkes, Vossa Excelência tem a palavra. Doutor Wilkes, desculpa. É que eu apliquei a penalidade de R$500 ao Amazonas no cômputo dos ingressos, tá? Por isso que eu apliquei 500. Deixei de aplicar os 2.000. Perfeito. Eu levei em consideração o valor sim, perfeito. Eu acompanho o voto do relator na íntegra, presidente. Obrigado, doutor. Doutora Tatiane, Vossa Excelência tem a palavra. Acompanho o voto do relator na íntegra. Doutora Anne. Eu também acompanho o voto do relator. Obrigado, doutora. Eu também acompanho o voto do relator na íntegra também, sem ressalvas. Só a questão, só essas últimas partes. Só a questão do administrador, se ele tivesse sido denunciado, eu aplicaria pelo menos advertência. Entendeu? Procuradoria, vou acompanhar o voto do relator, mas a Procuradoria tem faculdade de fazer a denúncia assim entender. E baixar a Procuradoria quanto à ausência do Amazonas, que quem justificou foi o Milton, a ausência? Foi intimado que justificou. Lázaro, né? O delegado. Delegado da parte. Ok. Assim, proclamo o resultado do julgamento por unanimidade de votos procedente à denúncia para aplicar pena de multa de R$500 à equipe do Amazonas Futebol Clube, bem como determinar baixa à Procuradoria para apurar possível infração do artigo 220-A do CBJD, tendo em vista a ausência ou comparecimento desta sessão de julgamento. Não havendo mais processo na pauta, declaro encerrada a sessão de julgamento da primeira comissão. Edição de acórdão. Está deferido, doutor. Não havendo mais nada, alguma coisa para colocar? Eu reabro antes de encerrar. Só dar parabéns aqui para a minha comissão, que jogamos 3 processos aí em 1h e 40 minutos. Então... Obrigado, doutor. Aqui, pela parte que me cabe, faço registrar o resultado do julgamento por unanimidade de votos. Julgar procedente a denúncia para aplicar pena de multa de R$500, 50% destinado à FADO, e baixar o processo a Procuradoria para apurar a infração do artigo 220-A, tendo em vista a ausência da equipe denunciada, Amazonas Futebol Clube.
Assim, declaro encerrada a sessão de julgamento da primeira comissão disciplinar. Boa tarde a todos. Boa tarde.